Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Movimentando o Corpo e a Alma através da Cenopoesia. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e minha, Catiana Normandia. Nesta segunda temporada, quem compartilha comigo a apresentação é a minha amiga Júlia Lúcia. Oi, Júlia, tudo bem? Bem-vinda! Olá, Cati, tudo bem? Tudo ótimo? E seguimos aqui com mais um episódio do Vozes Femininas. E olá para você também, ouvinte do nosso podcast. E nossa convidada de hoje é Jo Freitas, atriz, poeta e escritora. E também nordestina adotada por São Paulo há 27 anos. Em 2017, desenvolveu no Peru Mulheres em Travessia, uma composição de poesia e audiovisual baseada em histórias de mulheres. Em novembro de 2018, lançou o livreto Flores e em 2019 viajou para Moçambique e África do Sul para participar do Festival de Poesia Poetas d'Alma. Jo Freitas já fez parte de peças teatrais e filmes premiados. Participou como atração especial no Slam Batalha de Poesia no Peru. Recentemente conquistou o prêmio Suburbano Convicto na categoria Poeta da Periferia. Atualmente circula com o espetáculo Litero-Musical Poéticas do Bonfim, que é um espetáculo teatral que mistura experiências literárias e musicais e faz parte da pesquisa Cenopoesia desenvolvido pela artista. Desde 2015, a artista circula na cidade de São Paulo com a oficina literária de Cenopoesia, que proporciona ao participante o aprimoramento do corpo, da voz e da escrita. Jo Freitas já abriu palestras de personalidades como a Monja Cohen e eventos como o Troféu da Raça Negra para Mano Brown. Também é idealizadora do Sarau Pretas Peri e integrante do Sarau das Pretas. Bem-vinda, Jo Freitas, ao Vozes Femininas. Ei, que lindeza! Muito obrigada pelo convite de fazer parte aqui com vocês. Estou muito feliz. Muito obrigada, parceiras. Ai, que bom, Jo. Bem-vinda aqui ao Vozes Femininas. É muito bom ter você conosco. É um presente. E eu quero começar essa nossa conversa, essa nossa roda virtual, citando um trecho do seu poema Sempre Nordestina, que é lindo, inclusive. Parabéns aí pela arte, pela escrita. E eu, como nordestina, fico bem emocionada a ler. Então, vou ler aqui um trecho que eu separei. Quando eu nascer de novo, nascerei nordestina, de sotaque porreta, de cor preta, e se por engano eu nascer de novo, que tenha um sertão menos dolorido e mais fértil. Eu separei esse trecho, Jo, porque ele foi o caminho, né, que alguns nordestinos, né, partiram da sua amada terra em busca de terras mais férteis, né, e levaram em seu coração as memórias do seu lugar e todo o orgulho de ser nordestino ou nordestina. E aí eu te pergunto, Jo, quem é essa mulher nordestina que se define também como Mariposa Jo? E aí, já emendando, eu queria que você compartilhasse aqui conosco um pouco do costume que você carrega até hoje da sua família. Olha,
às vezes, dizer da gente, enquanto profissional, é mais fácil, né, do que dizer da gente enquanto pessoa, né? Você me pergunta, quem é essa Jo, essa mariposa Jo, nordestina, que vem do Nordeste? Eu acho que eu sou fruto de muitas lembranças e guardo elas com muito carinho. Então, acho que isso tudo me compõe, essas lembranças fazem o que eu sou, me transforma também. Então, sou feita de lembranças. Eu acho que não é só isso que me define, o estar aqui, o agora e os locais em que eu pude vivenciar, né, e morar depois de vir da Bahia, diz muita coisa, mas eu acho que Jo e Bahia, essa menina vindo de Bahia, é relembrar essa infância que só lá eu acho que eu tive, embora tenha sido pouco. Então, eu acho que de costumes que eu carrego de lá tem muita coisa. Inclusive, do meu espetáculo Poéticas do Bonfim, eu abro o espetáculo com uma poesia que ela toda fala sobre a minha vivência. E a vivência de muitas pessoas, né? Tem uma parte que diz assim: quem não me conhece pergunta, tu é carioca, paulista ou sotaque é tu que faz? Tem um lance do sotaque, que quando a gente veio aqui para São Paulo, a gente falava muito carregado, então quintal era terreiro, né? O barreiro, então tinha todas essas coisas que a gente trouxe da Bahia. E aí, aqui, a gente teve que mudar muito. Então, eu vejo, inclusive, que há uma questão muito louca no meu sotaque. Porque quando eu estou num lugar profissional e trabalhando, eu consigo, inclusive, ter mais calma de dizer. Quando eu estou com a minha família e amigos, parece que vem tudo sotaque. Então, quando eu estou com as minhas amigas, elas falam: Jo, você fala muito puxado e que quando você vai apresentar, você nem fala assim. Na minha casa, a gente fala muito rápido, muito alto. O meu companheiro fica sempre: Jo, você percebeu que você está falando tão alto? Aí algumas palavras, algumas coisas, por exemplo, estragar algo, a gente fala instruir. Então, e várias outras, eu acho que mais resgatar um pouco dessas palavras. Eu acho que comidas a gente traz bastante, né? E algumas crenças de você tá menstruada, você não pode cortar carne, tem essas coisas, né, que agora a gente sabe de onde que vem isso, que tem conotações um pouco preconceituosas sobre a menstruação, mas que no Nordeste isso é muito aplicado, né? E aí eu acho que a gente tem um pouco dessas práticas, assim, quando a gente está reunido em casa. As minhas irmãs também vão perdendo um pouco do sotaque, porque a gente está 28 anos aqui. Mas eu acho que quando a gente volta ao nosso berço, lá, quentinho, tranquilo, protegido, a gente tem mais a facilidade de ser quem a gente é, e o sotaque vem muito natural. Então, eu acho que um pouquinho disso, assim, que a gente tenta resgatar. Você falando, né, e aí eu lembro, porque é isso, eu acho que quando estamos no coletivo, né, com os nossos, sim, de fato, o sotaque vem muito forte. Isso é muito comum, né, isso é muito dos nossos, né, então, você trazendo isso, eu acho que esse resgate a gente também, e essas memórias, faz você, né? De que cidade você é? Eu sou de uma cidade chamada Paulo Afonso, Bahia, perto de Vitória da Conquista, tudo ali. Legal. Eu sou de Santo Estevão, Jo. Eu sou mais perto de Salvador. Você está longe, um pouquinho longe de mim, mas somos Sim. ali. Sim, né? É longe mesmo. Como se diz, a Bahia é um país, gente. A Bahia, para quem está escutando a gente, precisa entender que a Bahia é um país. Gente. O pessoal fala assim, aprender um outro idioma é muito difícil. Falar assim, aprende português e vai para a Bahia. Meu filho, tu aprendeu português, aí você vai para a Bahia, você esquece que você não fala, porque até a gente, quando vai lá, a gente tem que ter já umas traduções, o que é isso, o que é isso, o que é aquilo, porque é um outro país, e é um país que eu amo, e é um país que eu queria estar lá, na verdade, né? Acho que tem essa questão. Né? Sim, no calor, claro. Porque tem essa questão, né, de ter que sair, assim, muitas pessoas saíram da Bahia, né? Dos seus territórios, principalmente sertão, né? Por esse ideal de uma vida melhor que São Paulo
dava, né? E eu sempre digo, São Paulo, assim como eu sou adotada por São Paulo é meu patrão, né? É aqui que eu pago as minhas contas, é isso, mas eu não vou esquecer sabe, de onde eu vim, da minha mãe de origem, que é o sertão da Bahia, que eu falo bastante nos espetáculos, inclusive. E a gente, Jô, aqui também uma coisa que você traz isso, eu fico refletindo, né? Quanto eu também sou baiana, porque a gente fala assim, baiano adora ser baiano, né? Eu nunca vi um baiano falar assim, não gosto da Bahia. Não, a gente ama ser baiano. A gente não fala assim, a gente é nordestino. Não, a gente é nordestino e baiano, né? Tem isso, né? É isso, gente. Baiano é um povo que estreia. E aí a gente traz muito disso, né? Então, o quanto também, por exemplo, a minha família é muito fincada a raiz, né? Então, a gente tem muito disso. A gente até brinca, a minha mãe fala, quando eu morrer, quero ser enterrada lá, em Santo Estevão, né? E a gente segue esse rito na nossa família. É isso mesmo. Jô, você falando sobre a sua infância, me remete muito à sensação de pertencimento. Você se identifica com aquele lugar e você se sente pertencente àquele território, àquela cultura, àquela gente, aquele dialeto, aquele jeito de ser. E creio que você traz isso para o seu trabalho. Você se denomina como cenopoeta, por vir do teatro, da poesia e da dança. E o seu trabalho fala essencialmente da mulher negra, nordestina e periférica. Em que momento da sua vida você percebeu que queria ser atriz e viver da arte? Sabemos que para uma mulher preta e nordestina não é fácil, mas você se torna inspiração e influência para tantas outras. Compartilha com o nosso ouvinte um pouco dessa sua trajetória artística. Eu acho que desde da infância eu sempre quis ser artista. Eu acho que há uma questão muito peculiar nas crianças que são arteiras, que faz arte, né? Quando a mãe para de fazer arte, quando está tramando peripécias, né? Então, de crianças atentadas, eu estou falando de crianças atentadas. Eu era uma criança atentada que tinha energia para imaginar. Sempre tive muita dificuldade em atenção quando eu era criança. E aí, eu acho que essa dificuldade na atenção era porque eu vivia muito viajando. Eu criava muitas coisas na minha cabeça, muitas possibilidades de ser. Então, eu acho que para mim não se bastava tanto a realidade. Eu tinha que viver muito num mundo paralelo. E que isso, sim, a gente deixa ficando mais adulto, pode ser alguma patologia, mas enquanto criança é imaginação. E aí eu tinha isso muito aflorado. E aí eu entendi, vendo, minha família é uma família que assiste muita novela, que está lá assistindo. Esse é um das diversões. Minha família assiste novela. E aí eu assistindo novela, assistindo filme, muito filme de ação. Minha família era da ação. Queria assistir ação de action, ação de luta, essas coisas. E aí eu acho que a TV, quando entra na minha casa, ela me dá um lugar de possibilidade de imaginação. E aí eu levo isso para minha vida. E aí eu descubro, ainda nova, que o teatro me dava isso. Eu falei assim, o teatro me dá essa possibilidade. E teatro é real, e ali é fictício, pensando na TV. E aí foi quando eu comecei a fazer teatro e tentar buscar um pouco dessa minha existência. Eu acho que eu queria me entender enquanto um ser presente numa sociedade, para que eu vim. Eu acho que desde criança eu me questionava muito por que eu vim, né? Eu não vim só para isso, só para crescer, trabalhar, sabe? Nessas mesmas condições que, inclusive, minha família é. Eu sou de uma família em que todas as mulheres são empregadas domésticas, e é que eu digo muito nas minhas poesias. Eu falo, o problema não é ser empregada doméstica, o problema são as condições de trabalho no qual essas mulheres são obrigadas a aceitar. E aí as condições de trabalho são precarizadas, né? E aí eu me questionava, eu não quero passar por esse mesmo ciclo, porque não é justo, não é uma profissão de escolha. É uma profissão que deixa, inclusive, para
a gente sabe que população são os empregados, os faxineiros. Eu acho que se muda muito uma ideia de amar a profissão e de amar ser diarista, faxineira, e ok, que isso tá para uma questão emocional, é muito importante a gente amar aquilo que faz, mas ainda assim ter a consciência, né, das condições sociais no qual você está inserida, que precisa modificá-las. E aí eu questionava muito esse mesmo sistema comum da minha família. Comecei a fazer teatro, e o teatro ia me levando sempre mais a outros olhares. E aí entrava em tudo, assim, fiz dança afro, fiz circo, fiz tudo isso. E aí, em 2009, eu conheço a cena de saraus. E essa cena de sarau me traz uma outra possibilidade, que é a poesia, algo que eu já escrevia lá de maneira tímida, na escola, colocava as minhas questões no papel, e aí depois tinha a questão do corpo, que vinha com teatro, a questão de me trazer uma possibilidade de me colocar enquanto pessoa. Eu sou de uma família onde as mulheres não falavam, não tinham... como que eu posso dizer? Não tinha muito, não eram tão ativas assim para uma vivência, né, machista. Escuta, medo, né? Sim. Minha mãe, ela foi privada de entrar na escola, porque mulher não estuda. Minha mãe, ela enfrentava muito, tinha essa questão de se colocar diante do mundo, mas só que tinha não é timidez, é silenciamento, né? Isso que a gente diz. Eu nunca fui tímida, eu só fui silenciada, e eu acho que essa é a história de muitas mulheres. Há um silenciamento, porque minha mãe falava, e se tivesse que discutir com fulano, ia discutir, mas havia um silenciamento, inclusive intelectual. E aí eu acho que o teatro, a poesia me dava um outro poder de narrativa da minha própria história. Eu acho que isso resume bem como eu entro e o porquê, assim, o porquê ideológico, assim, depois eu vou colhendo tudo isso e me respondendo, era em busca dessa voz, né? Não, eu ia falar, assim, complementando um pouco, Jô, que você trouxe, além da importância de você romper esse ciclo de empregadas domésticas, que é bem que você falou, não é uma profissão por escolha, é uma profissão por imposição. E a gente vê várias histórias aí de famílias, de gerações, de várias gerações, né, que passam uma vida toda servindo, inclusive, uma mesma família. E aí ainda tem o ditado, né, comum, né, gente? É como se fosse da família, mas não é da família. A gente sabe que não é da família, porque qualquer coisinha eles te mandam embora. Qualquer coisinha, você não é mais da família, né? Então, você é como se fosse enquanto você serve. E é bom você romper esse ciclo da família, porque a próxima geração que vem com outro olhar, uma outra possibilidade. E se quiser ser empregada doméstica, é por opção, mas não é por imposição, né? Não é porque o sistema fala, você tem que ser. Isso é importante, romper esse pensamento. Sim. Minha mãe, durante muito tempo, os relatos que ela trazia para casa, era muito dolorido para mim. E aí, hoje, já tenho uns 5 anos que eu falo assim, minha mãe não vai pisar para ser empregada doméstica de ninguém. Isso não quer dizer que eu ainda consigo bancar minha mãe e tudo, mas, gente, o último trabalho que minha mãe teve foi trabalhar 12 horas com R$60, numa diária de R$60, em que ela tinha que pagar a condução dela. Eu falei assim, não, isso daí eu posso pagar, né? Ninguém vai morrer de fome. Então eu não queria, que não é a realidade de muitas pessoas, né? Que às vezes até os 60, 70 anos estão aí nas casas desses patrões, dessas patroas. E aí a minha mãe falou assim, não vai. Minha mãe adquiriu várias doenças, várias questões emocionais, e que para mim não compensa minha mãe sair com lucro de R$30, uma vez que eu possa, inclusive, fazer com que ela não vá. E aí eu acho que tudo isso, a vivência da minha mãe, onde ela foi
colocada no mundo, o que deixaram para ela, né, o que restou para ela enquanto profissão, me fazia, de maneira ideológica, pensar numa outra profissão que me fizesse imaginar como a minha infância, e também uma possibilidade de ganhar a vida, né? Porque desde criança eu ouço: teatro não dá dinheiro, poesia não dá dinheiro. E essa realidade eu não culpo meus pais, porque essa é a realidade de visão deles e que, de fato, quase não ganha. É uma jornada que você acreditou nessa herança que você desenvolveu na sua infância, na sua capacidade de imaginar, na sua capacidade de criar e de, por meio dessa arte, também criar ferramentas de subsistência, na qual, inclusive, você se identificasse, que você se entendesse como uma pessoa com potência de criação. E desde 2015, você circula pela cidade de São Paulo com a oficina literária de Cenopoesia. Primeiro, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como que é essa junção, quais são as palavras que estão integrando essa expressão cenopoesia. E depois você explicar para a gente também como é essa oficina literária. A cenopoesia eu descubro em 2010, através do Ray Lima e Júnior Santos, né, a partir de uma vivência com o grupo Teatro Buraco do Oráculo. E basicamente a cenopoesia ela nasce na década de 80, num cenário de ditadura militar, onde os teatros foram fechados e os artistas só tinham uma rua. E aí, num ato a favor da arte e contra a ditadura, eles se reúnem fazendo todas as suas manifestações artísticas. E aí o Ray Lima, junto com outros artistas, começaram a fazer como se fosse atos artísticos em que eles misturavam a poesia com a cena, com a música, e que aquilo tinha disparadores em que modificavam a partir da inserção de outras pessoas. Então, às vezes, aquela poesia que estava lá decorada, ela se modificava, ou a música, ou a pessoa entrava e se criava. Então, cenopoesia, ela é justamente essa mistura de cena e poesia, mas, sobretudo, numa fusão de contato real e inteiro com a pessoa que assiste, não vou dizer nem público, com o outro. Porque, por exemplo, a cenopoesia, ela está sendo estudada e ela está sendo difundida, inclusive, em teatros de rua, mas também na parte da educação, nas escolas, ou na área da saúde. Ela está muito na área de saúde, através do Ray Lima e Júnior Santos, que tem uma atuação muito forte, e também ela discute ainda essa vivência em hospitais psiquiátricos, inclusive no Rio de Janeiro, através do Vitor Por Deus. Ele é um dos que trabalha a psiquiatria, né, e a cenopoesia. E aí, quando ela chega a mim, eu entendo a cenopoesia justamente com essa fusão, mas com esse contato direto com o público. E aí ela se modifica um pouco na minha percepção de oficina, porque aí eu não estou trabalhando na saúde, na educação, né? Cada um tem sua vertente. A minha está na literatura. E aí eu penso o corpo, porque o corpo da gente também influencia na nossa escrita. O corpo gordo, o corpo preto, o corpo branco, esse corpo ele interfere. Eu vejo ele como potencializador de escrita e narrativa. A oralidade, quando a gente pensa na oralidade, em que é das grandes heranças que a gente tem do nosso povo, a oralidade, ela contava muito. Então, esse se colocar no mundo. Eu que fui uma criança silenciada e que não sabia falar, tive que aprender muito como me colocar, e eu acho isso muito importante para as artes, como a gente se coloca para o mundo, né? Eu tenho um estudo dentro da oralidade, né? Inclusive de como a gente fala, né? Que pode potencializar a nossa narrativa, e aí escrita, obviamente, a escrita poética, no geral. E aí a minha oficina já tem alguns anos que eu desenvolvo ela,
nesse período de pandemia está sendo um momento que está todo mundo querendo estudar, e eu estou muito feliz. E aí são esses 3 pilares que eu desenvolvo nas oficinas, tanto para jovens quanto para adultos. A ideia de pensar a escrita não só a partir de um tema e um papel e caneta. A escrita, a poesia, ela não parte só disso, de um tema e vou lá, escrevo, mas de tudo isso, né, que envolve esse outro olhar. Tem um conto do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio que eu amo demais, e que tem uma parte de um menino que nunca tinha visto o mar. E aí ele pede para o pai, e aí o pai dele fala assim, o Kovadlov, né? Eu acho que é isso. E ele fala assim, no verão eu vou te levar para o mar. Acontece várias coisas no conto, que são muito lindas, vou dar spoiler. E no final, ele, abismado, encantado, olhando o mar, a imensidão dele, vira para o pai e diz, pai, me ajuda a olhar. E aí eu acho que nas artes é quase como se fosse isso. Eu acredito muito que é como que essa pessoa me ajuda a olhar. Como que o podcast de vocês ajuda a olhar, né? Eu acho que, e a minha oficina é um olhar sobre, inclusive, esse cotidiano, inclusive este momento atual em que estamos vivendo, né? De que tudo isso interfere e que a escrita, ela não precisa partir só de inspiração, que é uma das coisas que eu mais falo. A escrita, ela não pode ficar refém da inspiração. Olha, é exercício, é técnicas, isso eu posso garantir, e a minha oficina vai fazer um panorama geral sobre isso. E a sua oficina, Jo, está acontecendo de forma online? Sim, agora totalmente virtual, e inclusive tem uma turma para abrir o mês que vem, julho, e quem quiser só dar um oi ali no Instagram, Jo Freitas Poesia mesmo, que aí eu passo as informações. E Jo, né? Pegando tudo isso que você está falando, né, e está sendo ótimo aqui de escutar, eu queria que você também trouxesse para nós e para o nosso ouvinte um pouco sobre o espetáculo litero-musical Poéticas do Bonfim. Conta pra gente o que é esse espetáculo, como é que está funcionando nesse mundo virtual. O espetáculo, ele ia ter uma temporada antes da pandemia. E aí ele teve uma configuração, foi feita a gravação na minha casa como cenário, tudo isso, só que com os músicos longe, o diretor longe. Ele está no YouTube como Poéticas do Bonfim, espetáculo Poéticas do Bonfim, Jo Freitas, está lá. Esse espetáculo, ele é uma travessia mesmo, é um espetáculo poético, que ele tem narrativas que eu chamo de prosa poética nordestina, que fala sobre essa nordestinidade, sobre essa memória. Então eu conto com a Ju Flor, que é a minha sanfoneira, o Júlio Lino, que está nas cordas e diretor musical, Renato Gama como direção geral, e Pablo Calazans na filmagem. E esse espetáculo, ele fala sobre essas memórias nordestinas, dessas palavras e dessa questão do sotaque. Ela também pega questões que é como se tivesse uma transição Bahia-São Paulo, em que tem poesias que falam sobre essa transição. Em São Paulo é isso, é esse sotaque que existe e que não existe, mas também essa violência desses corpos, né, em cima desses corpos pretos. Vai falar sobre essas questões, sobre essa solidão, sobre esses desafetos também. É um espetáculo que ele aborda essas questões de maneira bem aconchegante, que eu queria, né? Então eu tenho um cafezinho ali no presencial, eu convidava o público para vir falar palavras, né, de qualquer região nordestina, porque Nordeste é muito amplo. Às vezes eu falo Nordeste e ainda com a minha visão de Bahia, mas que o Nordeste ele é muito amplo. Chamava eles para tomar um café ou para dançar um forrozinho, que tudo no espetáculo tem isso. Então, né, às vezes ele é exibido, depende do local que me convida,
né, para exibir ele, mas tem no YouTube, pelo canal do Sesc Santana. Que maravilha! Doida para assistir esse espetáculo. Ó, nosso ouvinte também fique tranquilo ou tranquila. Vamos deixar na legenda desse episódio o link, né, do canal do YouTube que está passando o espetáculo, para que vocês possam aí se deliciar com a Bela Jo. Outra coisa maravilhosa, né? A gente falou tanto de sarau. Você é idealizadora do sarau Pretas Peri e também integrante do Sarau das Pretas, que tem a nossa amiga, nossa parceira, nossa madrinha, Elisandra Souza, que inclusive ela abriu o nosso podcast, tá, Jo? Ela fez o primeiro episódio, então ela abriu os caminhos pra gente em julho de 2020. Então o episódio 1 é com ela. Então beijo, Eli, saudades. E aí eu queria perguntar para você como é que você encontrou, né? Como é que o caminho de vocês se encontraram? Como é que você encontrou essas mulheres maravilhosas, né? Que juntas estão dentro aí desses saraus? Como é que foi esse encontro de vocês que seguem aí na cena levando poesia e resistindo? Do sarau Pretas Peri, que é um sarau de território, fica na Zona Leste, está em Paulista, Jardim Camargo Velho, lá Jardim Mira, finalzinho ali. E o sarau Pretas Peri, ele nasce com essa necessidade mesmo de reunir a comunidade para se assistir. Eu que tive que sair do meu território, no Jardim Camargo Velho, para ir estudar, para ir fazer teatro, eu queria levar isso, retornar ao meu bairro de maneira artística, sempre morei lá, agora que eu não moro mais. Mas quando nasceu Pretas Peri, era essa ideia de levar teatro, as poesias, e que a gente tivesse um compartilhamento ali naquela comunidade, uma vez que já era... vai se perdendo, o tempo vai perdendo, né? Você já não sabe quem é seu vizinho, o outro. E aí nasce o Sarau Pretas Peri com essa urgência de reunir a própria quebrada, e a gente é composto por Juliana Jesus e Tayla Fernandes, e eu, Jo Freitas. Já o Sarau das Pretas, que nasce em 2016, tendo como idealizadora a Débora Garcia, que num pedido do Sesc Pompeia para realizar um sarau de mulheres, no mês das mulheres, ela nos convida por entender uma pluralidade de atuação literária na cena de saraus. Então ela chama Elisandra Souza, que é jornalista, escritora já há mais de 16 anos. A princípio tinha a Luz Ribeiro, que é uma artista que a gente admira muito, Tata Alves. Eu entrei mais nesse lance da cenopoesia, e ela reuniu essas mulheres. E a princípio tinha na percussão o Cosme, aí depois a gente queria uma parceira com a gente, depois entrou o Tyson Zig, que é nosso percussionista, jongueiro, tá com a gente aí quase desde o início. E é um sarau itinerante em que a gente faz tem uma ideia, né, de homenagear essas mulheres, inclusive em vidas, em colher esses relatos literários e falar dessas mulheres, falar dessas trajetórias. E a gente está com uma antologia que a gente publicou ele o ano passado. Ele saiu ano passado com a mão de 30 mulheres, organizado pela Débora Garcia e Elisandra Souza também. E o Narrativas Pretas, que é esse livro, nosso filho, que a gente tem um carinho imenso, é um livro lindo. Quem quiser também está no nosso site lá. Eu tenho. Tem. Tá lá no site saraudaspretas.com, Catiana já tem. Então quem quiser é só ir lá. E aí são esses coletivos que eu faço parte, que eu tenho uma honra, amo as mulheres que eu caminho, amo as parceiras que fazem eu também crescer enquanto artista, enquanto escritora. E aí eu acho que é isso. E é isso, eu queria que você pudesse, se puder, né, compartilhar aí 1 ou 2 momentos que você fala assim, poxa vida, valeu a pena toda a minha jornada estar aqui ao lado, né, desses 2 coletivos, né, ou coletivas, como tem chamado, que você fala assim, é inesquecível.
né? Eu posso ser que eu saia hoje, eu saio feliz depois desses momentos. Tanto no sarau Pretas Peri, quanto também no sarau das Pretas, assim, coisa que você fala assim, vou levar para a vida. Olha, com o Sarau das Pretas, que a gente circulou muitas cidades, eu acho que dois momentos para mim, não sei para elas, que a gente já inclusive fez uma live só falando dos momentos marcantes e foi diferente. Mas a gente teve uma viagem para o Rio de Janeiro em que a gente abriu o show da Zezé Mota. E abrir o show dela e falar com ela foi incrível. Essa cara que a gente fazia. De ir para um país africano, né? Para a gente foi muito importante, porque pensar em brasileiros colonizados, que foi colonizado, que, né, esses pretos em diáspora, esse povo em diáspora, a gente é um povo muito complexo de se entender. Entender a nossa história, a história dos nossos antepassados, né, dos nossos ancestrais, é entender um pouco do nosso hoje, né? Tem muita relação. E aí eu acho que esses dois pontos, eu acho que para o Pretas Peri, um momento importante, eu acho que todos os momentos é importante, mas eu acho que quando a gente faz atividade na quebrada e vê que a própria quebrada recebe isso de maneira tão pertencente àquilo, para a gente é importante. Teve um momento que a gente sempre fazia o sarau na rua, então podia entrar qualquer pessoa para recitar. A gente só falava assim, olha, se vocês forem falar coisas que... machista, racista, a gente já vai cortar, porque é poucas ideias também, né? É aberto, mas também não é aberto, né? Preconceito não é opinião. Então, ok. E aí, teve um momento que a gente estava lá no microfone, e aí chegou um cara, e tem muito esse lance das drogas lá, né? Dos sintéticos e tal. E aí, ele tava, assim, bem loucaço. E aí ele pegou o microfone e começou meio que a avacalhar, falando umas coisas meio sem noção, fazendo uns funk que já era meio pesado, fazer assim no microfone. E aí eu falei assim, corta. Mas não dá pra cortar assim. Corta, não tem problema, eu vejo com ele. Mas aí você tá tirando a fala. Tô tirando sim, corta. Porque que era isso, né? Depois assim, preconceito não é opinião, você não vai vir falando assim das mulheres, então pronto, acabou. E aí, esse cara sempre passava por lá e a gente trocava ideia. E a gente, para fazer as atividades na quebrada, a gente tinha que conversar com os moleques, assim. E aí, não sei o quê, vai chegar uma galera aí, a gente vai fazer um sarau, se der para segurar a mão. Aí falava para segurar a mão, porque era muito... Adorava, né? Rolava muito assalto, não sei o quê. Ele segurava e respeitava muito. A gente conversava com a galera do funk. Eles sempre maneiravam no som para equalizar com a gente. Então, a gente tinha uma conversa muito sadia. E aí esse cara, a gente sempre trocava ideia. Ele falou assim, deixa eu fazer aí no microfone. Eu falei assim, você não vai entrar enquanto você tiver que cheiradão. Você não vai entrar aqui. Não vou dar o microfone pra você. Pô, Jô, não sei o quê, papapá. Eu falei assim, não, quando você tiver de boa e falando uma coisa da hora aqui pra comunidade, eu abro pra você. E aí ele, um dia, ele chegou e olhou assim pra gente, chamou a gente de canto e falou assim, hoje eu não usei nada. Queria saber se eu posso mandar um som aí, que eu fiz. E aí o cara pegou o microfone e fez um som. E ele estava falando sobre essa realidade de, inclusive, não conseguir largar. E da família, o quanto a família sofria com isso. E a avó dele morava na esquina, então eles ouviam, porque era bem no meio da praça. E aí, tipo, ela começou a chorar, ele começou a chorar. Então, eu acho que, não que a gente mudou alguma coisa assim, ele parou de usar. Mas esse é um ponto de reflexão, porque ele quis ser escutado. Ele quis falar, e aí ele só precisa de alguém que libere o microfone. Mas, inclusive, ele tem que saber que ele tem responsabilidade na fala. Então, porque senão a gente vai numa configuração assistencialista, e não é, a gente é quebrada também, a gente também precisa, sabe, do mesmo suporte. E é isso, parça. Se você não estiver aqui com papo da hora, você não vai entrar, porque a gente não tá aqui na assistência, não sei o quê. Não, outros corre. E aí esse momento de ver que ele não usou para que usasse o microfone para a gente ouvir a música dele, foi muito importante. É isso, porque foi longo.
Nossa, foi tudo isso, né? São várias reflexões, e o quanto que foi importante para ele entender, quando você falou, né? A responsabilidade. A gente te dá o microfone para poder te escutar, desde que você também entenda da sua responsabilidade na sua fala, né? Isso é, acho que, ótimos exemplos que você trouxe. Amei, amei. E como é que tá as agendas de vocês aqui nessa pandemia? Como é que vocês estão atuando, vivendo, trabalhando, né? Quais são as maiores barreiras para vocês nessa pandemia? Eu acho que enquanto coletivo caiu muito, né? Caiu as apresentações. O Sarau tem muito essa questão do presencial, do calor, e aí perde muito. A gente não tem muitas agendas, eu acho que individualmente, né? Enquanto trabalho, eu especificamente estou dando muito mais oficinas, estou nesse ciclo de oficinas, e que é por aí que eu estou, né? Tá saindo mais o ganha-pão. Mas eu acho que enquanto sarau é geral, tá se perdendo um pouco, né? Porque também a gente está desgastado, a gente está cansado da tela, a gente está cansado a poesia tem uma outra coisa, é o encontro é poético, que abre os ouvidos, e que aquilo é mais gostoso. No virtual se torna mais difícil. Acredito que essa seja baixa. Obviamente também posso culpar as políticas públicas sendo escassa, e cada vez mais por um governo em que acha que esse tipo de arte não interessa. Obviamente também tem isso, né? Mas, para mim, mais as oficinas, e que é uma das coisas que eu amo fazer. Eu pedi o ano passado, eu falei assim, eu ficaria de boa o ano inteiro só dando oficina, só pegando umas férias de recitar para a oficina, porque a oficina de Cenopoesia é uma oficina que eu gosto muito. Eu tenho muito prazer em fazer. Tem muitas pessoas que sempre repetem o curso, querendo fazer os exercícios, né? Ou obras que querem fazer e que, vou fazer oficina para dar um gás. E é isso. Tomara que apareça mais e mais oficinas. Contratem a Jo Freitas, meu povo. Eu acho que também, né, você falando muito da oficina da Cenopoesia, o quanto que também, de repente, empresas que estão escutando a gente pode aí contratar a Jo para fazer essa oficina, né, que aí deixa os funcionários mais leves, né, de um determinado momento que a gente está cansado, sim, da tela, a gente está cansado, então levar algo diferente. Então, gente, o contato dela vai estar na legenda, hein? Só chamá-la no chama. Chama, contratem, mandem jobs. Vamos botar o pessoal aí das empresas para escrever, imagine recitar. Não vocês. E é produção, viu, minha gente? Isso é produtividade. Isso é ótimo, né? Porque a pessoa com a cabeça fresca, criativa, ela produz mais, é mais feliz no trabalho também. Né? A gente está falando tanto disso, né? Você está trazendo tanto essa questão, né, da mulher preta, periférica. E aí eu queria também, outra coisa que eu tenho curiosidade, eu queria escutar de você, Jo. Na sua opinião, qual que é a importância dos slams para as mulheres pretas, né, ou mulheres periféricas? Você, né, também foi finalista. Em que ano você foi finalista? Eu não lembro. 2018. Em 2018, né, de um slam. Então eu queria que você contasse aqui pra gente qual que é a importância do slam para a mulher e para a mulher periférica. O slam, ele é necessário, ele mudou muito a cena poética atual, assim, já tem há uns 20 anos atrás, uns 15 anos, não vou ser tão antiga, há uns 15 anos atrás, o saraus, a cena de saraus foi muito potente, foi muito grande, uma rede. E eu acho que eles foram, né, o saraus deu muita base aos slams, o poetry slam, as batalhas de poesia, para quem não sabe, é mais popular a batalha de rap. Esses são a batalha de poesia, ela nasce na década de 80 também, em Chicago, e ela é trazida aqui para o Brasil através a Roberta Estrela Dalva, e que criaram o slam, o Zap Slam, Zona Autônoma da Palavra, que é um coletivo de teatro, Bartolomeu de Depoimentos, e que eles
fizeram uma revolução na cena de slams, porque aí começou, né? Eu acho que o slam ele é fundamental, e sobretudo para as mulheres periféricas e pretas, ou pretas, porque é um dos espaços que torna plural a nossa palavra. É um espaço em que a gente pode dizer sobre as nossas diversas questões de amor, de dor, e os slams, a batalha de poesia, ele tem uma questão de poesias de resistência, poesias de embate. A gente tem que ir para as ruas, porque antes a gente queria entrar, diziam que tal lugar não era o nosso, né? Esse lugar não te pertence, não sei o quê. E agora a gente escolhe onde está. A gente quer estar, mas também a gente tem que estar nas ruas. E o slam, ele tem muito uma atuação nas ruas. Eu acho que quando a gente traz a palavra para as ruas, em que as pessoas estão passando, que estão nos seus prédios e vão ali e estão ouvindo essas poesias, ela é revolucionária. E aí as mulheres pretas e periféricas e nós, poetas, entramos nesse lugar onde que, nossa, se eu nem era escutada, agora eu tenho a possibilidade de fazer minha voz ecoar em vários lugares. E aí eu acho que ele tem uma importância muito grande para a juventude. A gente pega batalha. A batalha, ele dá um tesão, né? Ele dá esse negócio, a competição, ela faz isso. Então a gente pega um artifício muito bom, que é a competição, para algo que a gente sabe fazer e que é muito bom, que é a poesia, dizer sobre essas angústias, essas questões. Junta tudo isso, manda para as escolas, manda para as ruas, onde a gente tem adolescente aí de 11 anos, 12 anos batalhando em poesia. E é o mesmo esquema, a gente tem 5 jurados, os jurados são escolhidos na hora, poesias de até 3 minutos, não pode adereço, às vezes tem premiação, e você vai lá, recita sua poesia, ganha pontuação, se você tirar a maior pontuação, você sai finalista desse. E isso levou pessoas para outros estados e para outros países. A gente tem vários representantes importantes que foi para a França, né, no campeonato mundial de slams. E isso modifica também a poesia que antes a gente via que era sempre um homem branco burguês sentado no escritório com vários livros no seu ócio criativo. Parça, a gente não tem ócio criativo, não. A gente está criando no trem, no busão, em vários corre, entregando pizza e fazendo poesia no tempo ali, e que o cara está descendo para buscar a pizza. Então tem uma urgência. E aí essa urgência, ela é muito boa, porque ela está trazendo pessoas, ela está trazendo essa juventude, né? E quando traz essa juventude, depois para ela se interessar pela poesia e que a palavra ela tem poder e que a palavra ela cura também, é só esse papel, assim, que a finalidade dela é tornar você um ser questionador da sua existência, dessas questões sociais, mas também fazer as pazes consigo. Eu acho que a poesia faz a gente fazer as pazes com a nossa história. Nossa história é muito massacrada. E aí eu acho que o slam e os saraus, eu sou apaixonada, falaria que rasgaria seda até umas horas para falar da importância dele na educação, e que é um dos pilares meio de atuação, né? Eu estou nas escolas através de oficinas de poesia e que, consequentemente, já bate nas batalhas de poesia, que a galera sempre me pede. E eu acho que revolucionou, assim, a poesia no geral, a ideia do que é poesia. E revolucionou também a ocupação do espaço público. O slam, ele trouxe a importância, né, Jô, de você entender o espaço público coletivo como um espaço de socialização também, e não um espaço de simples passagem para você ir e voltar do trabalho, da escola ou dos seus compromissos, mas como um espaço para estar e ressignificar aquele espaço por meio dessas vivências. Eu acho que o que você está trazendo aí é de muita potência e é relevante e é importante que a gente não só entenda essa ocupação, como também apoie, valorize esse tipo de manifestação. E você falou
dessa ocupação dos espaços e você já ocupou outros territórios, não só nacionais, como territórios aqui na América Latina. Em 2017, você fez um trabalho num povoado chamado Pucussana, em Lima, Peru. Esse trabalho foi chamado de Mulheres em Travessia. Você poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que foi essa experiência e esse trabalho? Mulheres em Travessia, os meus trabalhos, eles estão sempre partindo das minhas vivências, do que eu sou, né? Mas o Tolstói diz que fale de sua aldeia e falará do mundo, ou seja, né, falar de si também é falar do mundo. E eu sou uma mulher em travessia. Eu saí, né, eu e minha família, saiu da Bahia para vir para São Paulo em busca de uma vida melhor. E essa é uma realidade de muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Sair de um território, do seu território de origem, para ir buscar uma outra condição de vida. E aí, essa narrativa me interessa. E aí eu fiz a primeira edição aqui em São Paulo, na Zona Leste, e a segunda edição lá no povoado chamado Pucussana, em Lima, no Peru. E a ideia dele é justamente colher as histórias dessas mulheres em formato de audiovisual. Então, eu fiz uma série documental com alguns episódios, elas contando as histórias. Depois disso, eu criava uma poesia a partir dos relatos dela. E após isso, eu fazia um mural, né, de exposição no bairro, no território, porque eu queria alguma coisa que as desse uma noção de pertencimento sobre esse território. Porque eu tinha né, eu saí lá de Paulo Afonso, fui para o Camargo Velho, desde criança até adulta, morei no Jardim Camargo Velho, me faltava um pouco desse enraizar. E aí eu gosto muito, né, de tornar as coisas pertencentes no período em que estão. Então, se eu estou lá, né? E aí essa ideia me interessava muito. Então, eu criava uma série documental, criava poesia através das histórias, que eu adoro criar poesia a partir, né, das histórias, a partir de algo. E depois disso, esse mural de exposição com a poesia, a imagem delas, inclusive lá em Pucussana, que é uma vila de pescadoras, em que a economia toda do território se sustenta através da pesca. Então, desde a coordenadora geral lá das estatísticas, até a pescadora que vai para alto mar, eu peguei, até a mulher que limpa os peixes, tudo isso. E a gente fez um mural em grafite lá no território de Pucussana, e que foi muito importante para mim saber essas outras histórias. Eu já tinha ido uma vez para o Peru, essa tinha sido a segunda vez que eu tinha ido para fazer esse projeto, tudo de maneira independente, sim, foi produtor de lá que me auxiliou, uma vivência, é tipo um intercâmbio lá que a gente fez. E aí, saber dessas histórias, conhecer o idioma, que é um idioma que eu amo, eu adoro idiomas, eu adoro palavras que eu não conheço, ouvir assim, principalmente desse povo, né? Eu ia viajar, ia para outro país, eu falava assim, não quero os negócios turísticos, não. Eu quero ir lá, assim, ó, parecer que eu tô no Camargo Velho e é isso mesmo, assim, sabe? Lá em Paulo Afonso, porque essas são pessoas reais, né? Parece que é tudo muito fictício quando você fica só na cidade. Tá tudo muito bem, todo mundo equilibrado, tudo acontecendo. É na quebrada que eu descubro palavras diferentes, vivências diferentes, choros, alegrias diferentes. E aí, esse é o Mulheres em Travessia, que tem no YouTube, inclusive. Quem quiser conferir, sai lá. Mais uma referência que certamente vai constar em nossas descrições, não é mesmo, Cati? Sim, sim, sim. O nosso ouvinte vai ter várias coisas bacanas de jogo para escutar, para ver, rever. Nossa, eu mesmo estou aqui já empolgada. Gente, que massa esse projeto, hein, Jô? Mulheres em Travessia. Adorei, adorei. Amei. Curiosa desde já. Jô, quero finalizar essa nossa conversa que está maravilhosa, que inclusive eu ia assim horas falando contigo, com uma poesia. Você pode declamar para a gente, para o nosso ouvinte, uma poesia?
Sim, eu tinha pensado numa poesia que chama Escrevo por Vingança, que ela diz muito sobre toda essa trajetória, sobre tudo isso, sobre a minha família. Mas eu vou recitar uma que se chama Depois do Fim, Recomeços, que é o desejo que essa pandemia acabe, e aí é referente à pandemia. E aí ela é assim: hoje eu vi crianças correndo na calçada, com chinelo nas mãos, e não foi pela janela. Pude ver o rosto inteiro das pessoas e a paixão nas mãos dadas dos casais, e não foi pela televisão. Foi dia das lágrimas lavarem o chão com saudade dos pais. A única morte naquele dia foi a saudade. E essa eu fui a primeira a matar a saudade. Hoje corre livre sorrisos, dialeto comum, como diz Emicida, tudo que nós tem é nós. Eram olhos vivos, antes quadrados pela tela do celular e hoje livres. Era apenas um olhar. Pessoas ao invés de carros, engarrafamento, aquele dia virou abraçamentos. Trocamos as chaves de seus carros. Os que nunca brincavam, hoje cantam mais, dançam mais, cozinham mais. Hoje encontramos heróis, aqueles de carne, osso e suor. É professor, enfermeiro, faxineiro e muito doutor. Deixaram suas máscaras no dia de ontem. Não é mais sobre lavar as mãos, é sobre lavar a alma. Saudade devora, é lâmina do tempo, já é outro momento onde a tristeza não mora. É hora de florir, saudade foi-se embora. Amanhã é outro dia, é tempo, é labuta agora. Nós é pobre, mas tem alegria no viver. Poder comer, viver sem carecer, morrer. Mas, sobretudo, perceber que depois do fim, sempre há um recomeço. Aê, viva! Depois do fim, sempre há um recomeço. Por dias melhores, porque merecemos. Que assim seja, tá na hora de acabar essa loucura, e que eu sei que muitas coisas teve fim, mas sempre há um recomeço, eu acredito muito nisso. Porque a gente vai ter que voltar de alguma forma, né? Como você falou, tem coisas que teve fim. E como a gente sair, né, disso e a gente compreender que a pandemia nos tirou muito. E para várias pessoas tiraram tudo. E como recomeçar? A gente quer muito, a gente deseja muito recomeçar em todo sentido, mas o quanto que é difícil para quem perdeu com o coronavírus, né? Para quem perdeu alguém que amava, como eu que perdi minha tia. Então, como é que a gente recomeça? Como é que a gente vai dar risada? Como é que a gente segue, né, depois que todo mundo tiver imunizado e tiver controlado isso? Para quem deixou saudade, para quem foi embora e não vai mais voltar. É muito difícil, mas é um aprendizado e a gente vai tentando, né? É muito difícil, mas a gente segue. Não sei como seguir, mas é muito difícil. Por todas as famílias que se desfizeram, que perderam alguém, que de repente esteja escutando a gente também, que sinta o nosso abraço neste momento e que a gente possa se ver de verdade presencial, né? Em breve. Eu acho que o conseguir é só o tentar, porque o ato de tentar já é conseguir, né? A gente não tem uma finalidade. Eu acho que quando a gente perde alguém, a gente leva um pouquinho da gente. E aí a gente também deixa um pouquinho da gente, né? E sinto muito, Kati, mesmo. Eu sei o quanto dói. Esse é um momento que a gente tem que, de verdade, conseguir dividir, porque é por demais pesado esse contexto todo que o mundo inteiro está vivendo, mas creio que nós brasileiros ainda temos um outro peso por conta desse desgoverno federal e o quanto que vidas poderiam ter sido salvas com uma atitude responsável de um governante. Enfim, como diz Mário Quintana,
eles passarão e nós passarinho. Então, Kati e todos que estão nos ouvindo, sintam-se verdadeiramente abraçados, para que a gente possa dividir um pouco essa dor e, por meio dela, se fortalecer de alguma forma. Como disse a Jo Freitas, né, Jo, você falou sobre que é impossível a gente saber o que fazer, mas o próprio tentar é o fazer. E aí eu lembro um pouco do Belchior, que ele fala que o caminho se faz andando. Não existe resposta para a sua pergunta, Kati. A gente vai fazer o caminho andando. A questão é que a gente pode fazer isso juntas. E estamos todos aqui, juntos. Vamos embora? É isso, né, gente? Vamos embora. Obrigada, Jo, aí pelas palavras. Obrigada, Jo, também. Vamos embora, né? O caminho se faz andando. Para frente que a gente vai. Mas, Jo, muito obrigada, assim, eu quero agradecer demais, obrigada por tudo, obrigada por essa troca, obrigada mesmo. Seja sempre bem-vinda ao Vozes Femininas, muito bom te escutar, muito bom te abraçar virtualmente, espero que em breve a gente se vê presencialmente para dar esse abraço. Eu quero agradecer e sinta-se em casa sempre que quiser. Eu que agradeço, Júlia e Kati, pelo convite de estar aqui, de conversar. É muito bom conversar com pessoas reais, né? Embora seja virtual, mas trocar ideia, falar um pouco da gente, para que a gente não esqueça quem a gente é, de onde a gente veio. Para a gente falar sobre nós é um hábito que nos foi negado, né? Falar da gente, sobre o que somos, como somos, ou como estamos, né? Quer mais sobre como estamos? E é muito bom, e eu gosto muito de poder partilhar, de poder ouvir também. Muito obrigada a vocês e a quem nos ouvem aí. Eu também agradeço por ter conhecido essa menina levada, ou como você disse, essa criança tentada, que hoje se tornou uma mulher e se reconhece como uma mulher em travessia. A mariposa Jo ou a Jo Freitas. Foi um grande prazer conhecer um pouco sobre a sua narrativa. Valeu muito a pena te escutar e conhecer sobre as suas jornadas, sobre como você consegue fazer a vida valer a pena. Muito obrigada, não é isso, Kati? Isso, Jo. Como é que a vida vale a pena? Muito obrigada, Jo, mais uma vez. Sinta-se sempre em casa. O Vozes também é seu. A gente existe por causa de mulheres como você. Muito obrigada. E esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa, que foi a nossa convidada de hoje, a Jo Freitas. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar na rede, com os amigos, com as amigas e com os amigos. Lembrando que a cada semana do mês de julho há um episódio novinho de uma mulher para te inspirar e compartilhar a sua trajetória. Muito obrigada por hoje, Júlia. Até o próximo Vozes Femininas. E encerrando mais um episódio do Vozes Femininas, nessa edição especial de aniversário e por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou e certamente vai identificar algum som suspeito ou efeito sonoro indesejável, por favor, desconsidere. O Vozes Femininas tem a apresentação de Catiana Normandia e minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Curadoria e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. Produção e conteúdo para as mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista. A identidade e produção visual é da agência Dedica. A edição e mixagem é minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Eu aguardo você no próximo Vozes Femininas. Até mais. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas,
Somos vozes femininas. Somos vozes femininas.